Meus amados irmãos, boa noite a todos. Amém. Aqui na frente, primeiramente, eu quero agradecer e louvar a Deus também pela vida da minha tia Miriam, do meu tio Sérgio, do Jonatas, do pastor também por confiar de estar aqui anunciando as boas novas para a igreja. E também louvo a Deus pela vida de todos que estão aqui, porque quando eu recebi, quando eu vim, perdão, irmão, porque eu estou um pouco nervoso, porque eu estou um pouco enrolado aqui. Mas quando eu cheguei aqui na igreja, todos assim me abraçaram de uma tal forma que depois da palavra que é pregada aqui com muita verdade, foi inevitável não ficar em Enseada das Garças, porque eu fui tratado muito bem aqui pelos irmãos. Então eu louvo a Deus pela vida de todos, né? O texto que eu vou ler se encontra em João, no Evangelho de João, capítulo 3, cujo título diz: O encontro de Jesus com Nicodemos. Se você quiser projetar, tá. A minha versão ela está na NVI, que diz assim o texto bíblico: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram? Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Senhor, nesta noite, meu Pai, primeiramente eu te agradeço pelo privilégio que é estar aqui na tua presença, te prestando culto com todos os irmãos aqui reunidos. Senhor, nesta noite eu te peço que o Senhor nos direcione segundo o teu Espírito, nos dando clareza da tua palavra, porque nós, por pertencermos a uma natureza pecaminosa, às vezes fica difícil, Senhor, a gente entender sobre assuntos espirituais. Fica difícil de nós conseguirmos interpretar o que a tua palavra está querendo dizer para a gente. Então, Senhor, diante desta noite, meu Pai, eu te peço direção, porque é um pecador falando a pecadores. Eu te agradeço. Amém. Meus amados, o assunto que eu quero trazer aqui nesta noite é um assunto extremamente essencial e primordial para a nossa vida cristã, que fala sobre o novo nascimento. Mas por que se torna um assunto extremamente primordial? Porque a palavra diz que aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Jesus ele declara com mais ênfase e diz que aquele que não nascer de novo, ou
melhor, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, se torna um assunto extremamente importante, porque fala sobre o destino de nossa alma. Se nós morrermos aqui, será que nós vamos se encontrar no céu? Então, diante desse texto, eu quero destacar aqui 3 pontos muito importantes. Primeiro, o que não é o novo nascimento? No verso 1, diz que Nicodemos ele era um fariseu. Veja, havia um fariseu chamado Nicodemos. E aí a gente para e pensa, mas quem eram os fariseus? Os fariseus eles se tratavam de um grupo de líderes religiosos da época de Jesus. E a principal preocupação desse grupo era interpretar a lei em diversos aspectos da vida humana. Se a gente for buscar o significado bíblico, diz que separados ou separatistas, né? E é a respeito deles que Jesus ele fala em Marcos 7, fazendo uma menção a uma profecia de Isaías, dizendo que eles são hipócritas, né? Que honra Jesus com lábios, mas o coração estava completamente longe de Jesus. Os fariseus eles se preocupavam muito em parecer santos, mas não era santo de fato. Então nós vemos que Nicodemos ele se tratava de uma pessoa religiosa. Era uma pessoa, vamos dizer, zelosa na sua religião, né? Mas veja que Nicodemos ainda não era salvo, não tinha presenciado o novo nascimento. Então, às vezes, à luz de Nicodemos, nós podemos ter uma falsa percepção de salvação quando achamos que estamos presentes em todas as reuniões da igreja, em todos os eventos que a igreja promove, eu estou presente, né? E faço participação da ceia e acho que por isso eu estou salvo. E quando Jesus voltar, eu acho que eu vou estar no céu. Mas nós vemos que à luz de Nicodemos, não é bem assim. É necessário que nós presenciamos o novo nascimento, que nós sejamos convertidos de fato. Segundo lugar aqui, eu quero acreditar que Nicodemos ele era um homem de posse, porque segundo o relato de João, capítulo 19, diz que Nicodemos ele leva uma grande quantidade de mirra e aloés para ungir o corpo de Jesus. E naquela época, a quantidade que Nicodemos leva era uma quantidade que a gente podia se dizer, nossa, esse cara tem uma boa condição para levar essa quantidade, né? E infelizmente é pregado por aí afora que se nós temos uma boa condição financeira, né, na teologia da prosperidade diz que nós temos uma boa condição financeira, nós estamos fatos, estamos debaixo da bênção de Deus. Porém, quando nós vamos bater de frente com a verdade da palavra, não é desse jeito. A riqueza, ela é de fato uma bênção de Deus. A boa condição é de fato uma bênção. Porém, não é um passe para o novo nascimento, né? E em terceiro lugar, ainda no verso 1, diz que Nicodemos era uma autoridade. Na minha versão diz autoridade. Em outras versões, pode dizer que Nicodemos era um dos principais, ou príncipe. Acredito que isso está se relacionando a dizer que Nicodemos ele possuía um cargo, tinha um título. Nicodemos era um homem de título, mas veja que isso também não era passe para a salvação de Nicodemos, né? À luz de Nicodemos, nós podemos também ter uma falsa percepção em achar que, por termos um cargo atuando dentro da igreja, e acharmos que estamos salvos por causa disso, sendo que não é bem assim. E em último lugar, no versículo 10, diz assim, olha, disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Aí eu paro e penso, mas caramba, Nicodemos era um mestre de quê? Nicodemos era conhecedor, conhecia a palavra, sabia sobre todas as leis. Porém, Nicodemos ainda não era convertido. Infelizmente, Nicodemos ainda não era salvo. Mas agora, pulando para o segundo ponto, vamos ver o que é o novo nascimento. No versículo 8, diz assim, o vento assopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito.
Veja que é uma obra extraordinária do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Da mesma forma como nós não temos controle sobre o vento, assim também nós não temos controle quando abrimos o coração e deixamos o Espírito Santo de Deus ele trabalhar em nossas vidas. Nós não conseguimos ter controle sobre isso. E assim é todos os nascidos do Espírito. No capítulo 1 de João, no verso 12, eu vou ler o 12 e o 13 para ficar de melhor entendimento, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Veja que é uma obra extraordinária de Deus, meus irmãos. Se a gente for buscar o significado da palavra, no original, diz que nascer de novo está relacionado a nascer do alto, ou nascer de cima, nascer de Deus. Nascer de novo é deixar para trás toda a sua bagagem, todos os seus conceitos e tudo aquilo que você pensa sobre a vida e recomeçar a partir de uma revelação de quem é Jesus Cristo. E a partir disso, o Espírito Santo de Deus ele habita em nossa mente, em nosso coração, fazendo com que toda a nossa vida mude, os nossos gostos mudam, os nossos pensamentos mudam, as nossas atitudes elas também mudam. Em Ezequiel 36, no versículo 26 e 27, diz assim, olha: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente a minha lei. É quando o apóstolo Paulo, ele diz na sua carta aos Coríntios, dizendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É o próprio também que diz na carta aos Filipenses, dizendo: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então é isso, é uma obra extraordinária de Deus em nossas vidas. Agora, por que nós precisamos de um novo nascimento? Porque, infelizmente, eu e você, nós fomos envenenados pelo maior problema do homem, que se chama pecado. Se a gente for abrir, você consegue projetar para mim Gálatas 5? Pode botar para mim a partir do verso 16, por gentileza. Por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pode prosseguir. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Então veja que as obras da carne e do nosso coração são completamente para longe de Deus e não para próximo de Deus. A inclinação do nosso coração e da nossa carne, infelizmente, é distância de Deus. Você pode projetar para mim agora o verso 22? O verso 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja que o Espírito, ele é verdadeiramente completamente contra a carne, né? E, meus amados irmãos, essa é a simples e humilde mensagem que eu quero deixar aqui nessa noite, em dizer que nós fomos envenenados, porém temos o remédio, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Amém. Eu agradeço a minha oportunidade.